tudo bem com você? Graça e paz. Vou dar continuidade à minha meditação na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje eu vou começar meditando a partir do versículo 21 do capítulo 1 de sua carta. Ele diz assim no versículo 21: Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Aqui Paulo, direcionando a sua carta aos irmãos ali da igreja de Colossos, ele dizia que praticamente grande parte da igreja eles eram gentios, agora convertidos ao cristianismo, e Paulo diz para eles que antes eles estavam separados de Deus, eles não conheciam a Deus, eles eram inimigos de Deus. Por que eles eram inimigos de Deus? Pelos seus maus procedimentos. Eles procediam de maneira errada, tinham um caráter mau. E Paulo diz aqui que, como eles agiam dessa forma, eles estavam separados de Deus, eles se tornaram inimigos de Deus. E no versículo 22 ele diz assim: mas agora, primeiro Paulo ele expõe o quadro em que se encontrava esses gentios antes da conversão. Ele mostra quão triste era o quadro em que eles viviam. E agora ele diz no 22: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, no versículo 22, mas Deus, ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante o que? A morte. Então, a morte de Jesus é que trouxe reconciliação do homem perdido para com Deus. No versículo anterior ele disse que o homem estava separado de Deus e era inimigo de Deus, porque em Adão todos pecaram. Mas agora, em Jesus, eles foram reconciliados em Cristo, através do quê? Da morte de Jesus. E agora eles foram declarados inculpáveis, livres de qualquer acusação. E continua: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Então Paulo dizendo assim: olha, vocês foram declarados inculpáveis, santos, vocês agora estão livres de qualquer acusação, a acusação do pecado, vocês estão livres dessa acusação. Mas, para que esse estado em que vocês se encontram permaneça, é necessário que vocês o quê? Continuem alicerçados na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Então eles teriam que permanecer na fé, não poderiam desviar. Então esta é a condição para que um cristão permaneça em Cristo Jesus e passa agora a ser filho de Deus por adoção. E que esta pessoa agora não se torne mais inimiga de Deus. Esta pessoa ela tem que permanecer firme na fé. E Paulo conclui aqui o versículo 23 dizendo: este é o Evangelho. O Evangelho é boas novas, uma notícia nova. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A palavra ministro aqui
ela tem uma conotação de servo, aquele que está a serviço de alguém. E ele estava a serviço do Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei o quê? Servo. Me tornei um serviçal, aquele que está a serviço. E o 24 ele prossegue dessa forma: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo estava sofrendo, e que ele diz que como Cristo é o cabeça da igreja, então ele faz parte desse corpo. O corpo de Cristo é a igreja aqui na terra. Então Paulo falou assim: olha, eu como pertencente ao corpo de Cristo, e que o cabeça deste corpo é Cristo, então eu faço parte das aflições de Cristo. Porque quando a igreja sofre, Jesus sofre juntamente com ela. Por que ele sofre juntamente com ela? Porque ele é o cabeça. Lembra de quando Jesus apareceu para Paulo ali no caminho de Damasco? Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Veja bem que Paulo estava indo com cartas para perseguir os cristãos. Mas Jesus disse, quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, ele: Paulo, Paulo, por que... Ou Saulo, né? Não era Paulo ainda. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, quando Paulo estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo a igreja, ele também estava automaticamente perseguindo a Cristo. E Cristo estava sofrendo por causa daquela perseguição. Por isso que Paulo aqui diz: e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. E ele continua: dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhe plenamente a palavra de Deus. Então, dela me tornei ministro, quer dizer, novamente repetindo aqui, tornei servo. Eu me tornei servo de quem? Dela. Dela quem? Ele falou, no versículo 3, ele falou da igreja, que é o corpo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Ponto. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. Então ele está falando aqui deste corpo, o qual Cristo é a cabeça, que é chamado de igreja. Dela ele se tornou o quê? Um servo para divulgar as boas novas do Evangelho. E que ele diz que durante períodos anteriores, este mistério ele esteve oculto, ele esteve escondido, mas que agora este mistério ele foi revelado. Por que Paulo fala isso aqui? O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Santos aqui são aqueles que estavam ingressando nas fileiras do Evangelho. E o fato é que no período grande do Velho Testamento, todos os patriarcas, todos os profetas, todos os sacerdotes, todas as pessoas que passaram, judeus, fiéis, que passaram pelo Velho Testamento, eles não tinham a noção do que seria a igreja. Todo esse mistério a respeito do padecimento de Cristo, da sua morte ali na cruz do Calvário, esteve oculto. Ninguém tinha essa noção, não tinha uma visão clara do que seria este padecimento, a morte, a vinda do Messias. Isso era um mistério para todos. Mas que tudo que aconteceu no Velho Testamento
estava apontando para Cristo. Por isso que Paulo diz que o mistério que esteve oculto em épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é o quê? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O mistério é Cristo em nós. Quando Cristo está em nós, nós formamos um corpo, que Cristo é o cabeça, e que este corpo, num todo, ele compõe a igreja, ou seja, a eclésia, aqueles que foram chamados para fora. E o 28 diz assim: nós proclamamos, ou nós pregamos, advertindo, alertando, ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Aula aqui falando da perfeição em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Então eu não estou agindo sozinho. Cristo que está em mim, ele está agindo de uma forma poderosa para ensinar, para advertir, para pregar, trazendo assim sabedoria. Iniciando aqui o capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, Paulo termina de concluir o seu pensamento a respeito da plenitude de Cristo. Esses versículos, até o versículo 29 do capítulo 1, ele fala sobre a plenitude de Cristo, e ele termina concluindo aqui no início do capítulo 2. E ele inicia assim: quero que saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que estava a 16 quilômetros de Colossos. Inclusive, essa carta também ela foi lida ali na cidade de Laodiceia, e por todos que estão ainda, que não me conhecem pessoalmente. Então ele estava dizendo que tanto os irmãos da igreja de Laodiceia, como os irmãos da igreja de Colossos, e provavelmente tudo indica que os irmãos que moravam em Hierápolis não conheciam a Paulo. Não conheciam. Esforço-me para que eles estejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento. Novamente Paulo reforçando aqui do pleno entendimento, ou do pleno conhecimento, justamente por causa da questão dos gnósticos que estavam assolando a igreja, e que a igreja deveria permanecer unida em amor contra esses gnósticos, unidos em amor, e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Novamente ele fala que em o mistério de Deus que estava oculto era quem? O Cristo, que é o cabeça da igreja. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O mistério de Deus é Cristo. Então ele diz que tudo estava escondido em Cristo. Todo o mistério estava ali. Quando Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e deu-se início à igreja, então ali foi revelado o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. No próximo vídeo eu darei continuidade. Eu vou meditar ainda no capítulo 2, a partir do versículo 4. Aí sim eu vou falar sobre a advertência contra os falsos ensinos. O que estava acontecendo ali de ensinamento errôneo para os cristãos que estavam em Colossos. Até lá! Que Cristo te abençoe poderosamente. Amém.